Boa noite! Estamos no segundo dia do Congresso Horseman Show e eu gostaria de falar que a participação de vocês é muito importante. Perguntem, nos mandem comentários, aqui embaixo tem uma caixa de comentários, interajam com a gente, que isso é muito importante para nós. Chame o vizinho, compartilha com os amigos para estarem participando do nosso congresso, tá? Que tá muito legal. E para começar a nossa noite, nós trazemos o Dr. Rafael Midi. Ele fala de uma terapia complementar à convencional. Essa terapia ajuda a melhorar problemas infecciosos, problemas inflamatórios na hora da reprodução. E essa terapia complementar traz ótimos resultados. Então vamos conferir essa palestra e anota aí. Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Midi Romano, sou médico veterinário e eu trabalho na área de reprodução equina e hoje o tema da nossa abordagem é um pouco sobre a medicina complementar na prática da reprodução equina. A minha graduação é pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, em Bandeirantes, possuo mestrado e especialização em reprodução equina pela Unesp de Botucatu. E recentemente, nos últimos anos, eu tenho trabalhado com acupuntura e ozonioterapia aplicada à reprodução equina. Também a especialização pelo Instituto Bioéticos de Botucatu. E o objetivo dessa nossa conversa é uma abordagem mais panorâmica sobre a medicina complementar na prática da reprodução equina. Então, hoje em dia, com essas biotecnologias que vêm aumentando a cada dia, a gente tem diversos desafios que nos fazem buscar alternativas para poder melhorar a nossa taxa de sucesso, para poder melhorar o nosso resultado. E eu venho trazer esse conceito da medicina integrativa, que há algum tempo atrás chamávamos de medicina alternativa. Hoje nós estamos mudando um pouco esse conceito por conta de ser um complemento. Muitas vezes a acupuntura ou a ozonoterapia vai atuar de maneira incisiva, sendo às vezes o carro-chefe, mas em muitos casos a gente vai fazer a associação de diversas técnicas. Por isso que esse novo conceito de medicina integrativa tem se aplicado muito nos últimos anos, porque nós não precisamos de uma alternativa ou escolher entre uma técnica ou outra. Com esse conceito de medicina integrativa, se as técnicas não são antagônicas, a gente consegue trabalhar de maneira conjunta, associando tudo que a gente pode fazer para que a gente tenha uma eficiência no nosso resultado. Então esse vai ser o nosso tema, essa abordagem, tanto da acupuntura quanto da ozonoterapia para a reprodução equina. Eu trabalho há 8 anos com reprodução equina, com acupuntura e ozonoterapia há 2 anos e meio, 3 anos. E eu tenho observado na prática que a gente tem um ganho enorme com a adição de técnicas diferentes e que muitas vezes não temos efeitos colaterais ou um custo reduzido da técnica em si. Ou ainda problemas que a gente não tem solução com a medicina convencional. Então é nesse sentido que a gente vai tratar um pouquinho da acupuntura e ozonoterapia para a reprodução equina. Quando a gente está falando de reprodução na questão fisiológica, por exemplo, distúrbios de ovulação, patologias espermáticas, diminuição de motilidade, vários fatores relacionados à fisiologia intrínseca do animal, temos diversos trabalhos na literatura hoje que mostram que a acupuntura ela consegue harmonizar, equilibrar, estimular vários pontos do corpo do animal, determinados de acupontos, ou pontos de acupuntura, para poder ajustar essa questão fisiológica. Tá? E a ozonoterapia ela vai entrar mais no âmbito das patologias, principalmente os quadros infecciosos ou de subfertilidade também. Então nós associamos normalmente as duas técnicas para problemas reprodutivos. Tá? A acupuntura, a gente tem diversas pesquisas comprovando a eficiência na qualidade espermática. Então, para garanhões com uma queda de motilidade espermática, queda de fertilidade, de patologias espermáticas também, a acupuntura tem sido aplicada aí com grande êxito. É claro que nenhuma técnica em si isoladamente vai fazer milagre, vai resolver,
muitos problemas que são graves muitas vezes por conta de toda essa envolvimento, né, todo esse envolvimento de biotecnologias. Então hoje fazemos procedimentos cada vez mais invasivos. As éguas doadoras de embrião, que coletamos embriões periodicamente, então alguns problemas que são intrínsecos dos animais a gente consegue melhorar, e melhorar também esses problemas que nós levamos, os problemas iatrogênicos, de muito excesso de manipulação nessas éguas que ficam em centrais de reprodução sendo manipuladas tanto farmacologicamente quanto manipulações uterinas, enfim, lavados, que a longo prazo vai prejudicando aí a vida útil reprodutiva dessa égua. Então, a acupuntura, nós não temos uma receita de bolo para poder fazer a reprodução. Tem alguns trabalhos que nomeiam alguns pontos chaves desse tratamento, mas a gente trata exclusivamente o indivíduo, e cada indivíduo tem a sua particularidade. Por isso que ela é bem abrangente na questão do tratamento e escolha dos acupontos. Temos casos de éguas com cios prolongados ou cios irregulares ou deficiências na ovulação. Toda essa questão que está relacionada ao Qi, pela medicina chinesa, a energia mesmo, a fisiologia básica da atividade funcional de cada órgão, a gente consegue reverter muito bem com a acupuntura. Tem uma resposta muito boa, independente de cada ponto que for utilizado. Porque cada animal vai apresentar um padrão de desarmonia. Então a ideia da acupuntura para a reprodução nesse quesito fisiológico é harmonizar o animal, e aí para que isso possibilite realmente uma regularidade. Então éguas que têm um comportamento, nós chamamos de síndrome ovariana, um comportamento agressivo, uma irritabilidade muito alta, irregularidades na ovulação ou no ciclo estral, a gente consegue trabalhar bem dessa maneira com a acupuntura. Ela funciona muito bem para esses tipos de patologia. Fora a questão fisiológica do processo, a gente tem os problemas infecciosos. E aí, por isso, a medicina complementar. Eu não tenho necessidade de fazer apenas a acupuntura para resolver um problema. Eu posso associar outras técnicas que vão nos favorecer uma melhora, uma resolução do problema, muitas vezes de maneira mais rápida. Então, o que eu tenho observado na minha prática é sempre quando a gente associa técnicas que realmente não se antagonizam, nós temos uma eficiência reprodutiva muito maior, tá? Pela minha experiência, o que nós temos usado recentemente realmente para problemas fisiológicos da questão do Qi, a acupuntura, e problemas infecciosos, a ozonioterapia. Tá? Então, como a gente pode associar essas técnicas? Normalmente, a acupuntura fazemos sessões semanais, que vai melhorar a condição básica do animal, tá? Equilibrar aquele organismo, desbloquear alguns meridianos que provavelmente causam essa estagnação e essas irregularidades fisiológicas. E aí a gente entra para as patologias, para os casos infecciosos e muitas vezes problemas linfáticos, problemas de perfusão vascular com a ozonioterapia. Então, a acupuntura nós vamos fazer de maneira sistêmica no animal, escolher alguns pontos de acupuntura voltados para a reprodução, mas novamente, a gente tem que fazer uma avaliação de cada indivíduo. Cada indivíduo tem um padrão diferente de desarmonia, e aí a gente vai trabalhar pontos específicos para cada animal. Muito embora na literatura, nos trabalhos científicos, encontramos alguns pontos que são pontos coringas, pontos chaves, para que a gente possa ter um êxito. Então, a abrangência da acupuntura ela é enorme, é muito conhecida a questão da analgesia, e isso é sabido pela literatura, pela população de maneira geral, mas a acupuntura não é só isso. Nós conseguimos hoje alteração de distúrbios do ciclo estral, alterações de ovulação, resolver com a acupuntura especificamente. Problemas que não conseguiríamos resolver com farmacologia muitas vezes. Eu também trabalho com a farmacologia associada à reprodução equina, mas em alguns casos a gente pega problemas que não são resolvidos da maneira convencional. Nesses casos a gente vai lançando mão da acupuntura. Então, para a acupuntura a gente pode fazer associação com problemas fisiológicos, alterações de qualidade espermática, alterações de ciclo estral, alterações, problemas ovulatórios,
E a ozonioterapia vai entrar em que ponto na reprodução? Principalmente pela minha experiência prática para as questões infecciosas. Então, as éguas que têm endometrite, problemas inflamatórios e infecciosos, então endometrite, muitas vezes pós-cobertura ou por excesso de manipulação, excesso de lavagem uterina, a gente tem de maneira iatrogênica, em alguns casos, causado problema, né, para esses animais. Ou pelo excesso de manipulação ou por alguma falha técnica. E aí a gente tem que lançar mão de algumas ferramentas quando as nossas éguas não respondem às terapias convencionais. Quando temos um problema infeccioso, normalmente lançamos mão de antibiograma, né? Fazemos a coleta daquele material para análise, então cultura e antibiograma daquele conteúdo intrauterino, para podermos estabelecer qual o tipo de farmacologia, qual o tipo de antibiótico mais específico nesses casos. O que eu tenho observado na prática? Nós temos que fazer essa coleta desse material durante o período do estro, né? Então durante o cio da égua. Eu, na minha rotina, coleto esse material dessas éguas com problemas de infecções uterinas ou inflamações, né, endometrites. Coleto esse material e envio para o laboratório, e nesse meio tempo, entre sair o resultado da cultura e antibiograma, eu faço o tratamento com a ozonioterapia para esses casos infecciosos. Então, normalmente faço 3 dias seguidos de tratamento com lavagens intrauterinas de soro Ringer lactato, no caso, ozonizado. Então, e depois dessa lavagem, remoção de todo aquele conteúdo com a fluido, né, o soro ozonizado, eu ainda faço a infusão do gás do ozônio intrauterino através de uma sonda. E a gente tem poucos trabalhos na literatura para poder comprovar isso cientificamente. Diversas pesquisas estão em andamento para que a gente possa poder realmente ter uma comprovação científica disso, mas pela minha experiência, e aqui o motivo da nossa conversa, né, realmente essa troca de experiências. O que acontece? Essas éguas, após esses 3 dias seguidos de tratamento, até sair o resultado da cultura e antibiograma, elas têm uma melhora muito significativa. Então, em torno de 60% a 70% das éguas que eu faço esse tratamento de 3 dias durante o estro, 70% delas melhoram até sair o resultado do antibiograma, da cultura e do antibiograma. Tá? É claro que tem os 20%, 30% que não respondem. Tá? E aí a gente vai fazer o que? A associação com as terapias convencionais. Por isso o novo conceito de medicina integrativa. Nós não vamos tratar única e exclusivamente os animais com distúrbios reprodutivos por meio da acupuntura e da ozonioterapia. Tá? Em alguns casos sim, vai super bem e melhora, temos a solução. Mas em alguns casos mais difíceis a gente faz a união dos 3 fatores normalmente. Acupuntura, ozonioterapia e a terapia convencional com antimicrobianos. E a resposta tem sido muito satisfatória nesse sentido. Então, as éguas que apresentam esses distúrbios durante a fase do estro, né, que é o período que nós estamos preparando para poder fazer a inseminação, aquele ambiente uterino ele tem que estar um ambiente favorável para o recebimento do sêmen e para que possa favorecer a fertilização. E essas alterações nos prejudicam quando acontece. Então, a gente tem muitas vezes que parar uma égua, tirar da estação reprodutiva, tirar da atividade para poder fazer o tratamento e aí depois fazer a reintrodução dessas novas biotecnologias de inseminação, coleta de embrião. E essa experiência que eu quero trazer realmente é bem incrível, porque 70% dos animais melhoram simplesmente sem a gente fazer muitas vezes intervenções com antibióticos. E eu acho que aí está a sacada da medicina complementar, porque a gente consegue reduzir aquela administração. Normalmente, quando se tem esses problemas, a administração a cada 21 dias, porque toda vez que a égua entra no cio, isso tende a se perdurar, tá? Se não eliminado de maneira correta. Então a ozonioterapia vai favorecer o quê? Ela tem um efeito antimicrobiano, de maneira oxidativa dos compostos orgânicos. Então ela vai fazer realmente uma ação direta através do soro ozonizado no endométrio, tentando revitalizar. Então, primeiro, a ideia é usar uma concentração um pouco mais alta de ozônio
em casos infecciosos, isso a gente tem um efeito antimicrobiano de degradação mesmo dessas bactérias, de destruição, ou fungos no caso, que também é possível, até mesmo com melhora da questão do substrato das células. Então melhora do metabolismo energético, melhora a produção de ATP, melhora a perfusão vascular do endométrio, e todos esses efeitos eles são muitas vezes decisivos para o animal conseguir vir a ter a fertilização daquele feto, né, a fertilização do ócito com o espermatozoide, né, e aí o desenvolvimento então de um embrião. O mais produtivo e interessante dessas técnicas, a acupuntura nem tanto, porque realmente é uma técnica que demora mais para a gente desenvolver, mas a ozonioterapia ela vai muito bem porque ela é de fácil acesso e utilização. Normalmente os veterinários que fazem a parte de reprodução equina, quando a gente faz a introdução da ozonioterapia para esses problemas infecciosos, é de simples manipulação para a gente ozonizar esse soro e fazer a infusão intrauterina. Os veterinários que trabalham com reprodução já fazem esse lavado de maneira frequente, com muito conhecimento. Então a gente só está adicionando, não estamos adicionando nada de tão diferente na prática deles, ou na nossa prática no caso, porque eu também trabalho com reprodução. Mas o objetivo principal é que isso possa ser acessível a pessoas que não trabalham única e exclusivamente com ozonioterapia e acupuntura. Por quê? O procedimento de ozonização do soro e a infusão intrauterina é um procedimento relativamente simples. Então os resultados são bem interessantes, não tem muitos dados na literatura com relação à solução desses problemas, mas por essa troca de experiência eu trago aqui as minhas informações, a minha prática no campo de reprodução equina, e para problemas infecciosos a gente tem uma boa solução com a prática da lavagem uterina com ozônio e a infusão uterina do gás ozônio direto, ok? Até agora nós falamos dos problemas uterinos, endometrites e problemas infecciosos das éguas, então que podemos associar aí as duas técnicas, principalmente a ozonioterapia nessa questão infecciosa e a acupuntura no âmbito mais fisiológico, no âmbito da movimentação, do livre fluxo de Qi, da energia, para a regularização de ciclos estrais, para a regularização de ovulações, e isso problemas de subfertilidade. Mas nós podemos aplicar essas duas técnicas também para os garanhões. Então é bem comum os garanhões sentirem uma fadiga durante a estação de monta, devido ao uso excessivo, né, das coletas, e ambos, nesse caso, tanto a acupuntura quanto a ozonioterapia, favorecem ao ozônio como um substrato, aumentando o metabolismo energético, aumentando a perfusão tecidual, para melhorar de maneira indireta a questão da motilidade, muitas vezes, do vigor e da qualidade espermática de maneira geral. Novamente, para os garanhões, o ideal seria associar as duas técnicas. A associação da acupuntura para essa questão fisiológica básica, regularização, harmonização do organismo do animal como um todo, e a ozonioterapia como um substrato, como um booster, uma hiperoxigenação daquele organismo para esses animais que estão com uma fadiga, que estão submetidos aí a coletas periódicas que levam muitas vezes à exaustão e ao desgaste desses animais. Então, a associação dessas duas técnicas tem mostrado diversos trabalhos. Inclusive, tem um trabalho recente publicado em 2006 em uma das revistas de maior conceito, de maior impacto na reprodução equina. É um trabalho publicado sobre acupuntura na reprodução equina na Teleogenology, que é uma revista de super conceito. Então, nós temos na literatura hoje em dia fomento para poder, em alguns casos, argumentar e comprovar cientificamente que isso funciona. Mas a nossa prática, a nossa experiência, a nossa troca de informações, não necessariamente de maneira direta e científica, ela é muito válida também. Então, o que eu trago aqui para essa questão fisiológica são diversas experiências de problemas de fertilidade, muitas vezes que são inaparentes, visualmente, macroscopicamente falando. Então, cavalos que têm uma motilidade razoável, uma motilidade
espermática aceitável, tá? E que a fertilidade é muito baixa. Claro que nós temos que investigar ao fundo quais são as causas dessa baixa fertilidade, dessa baixa taxa de concepção, tá? De fertilização. Porque podem ser problemas associados à integridade do DNA, podem ser problemas relacionados às mitocôndrias, à célula espermática de maneira geral, alguma deformidade, alguma patologia espermática. Mas muitas vezes nós não temos acesso a esses exames complementares e fazemos a questão mais básica da reprodução, analisando motilidade, vigor, concentração, que em muitos animais isso pode estar ok, tá? Aceitável dentro dos parâmetros, mas quando a gente leva para a prática da égua, faz a inseminação, inseminamos algumas éguas e aí não observamos a resposta esperada na taxa de sucesso, na taxa de fertilização. Tá? Então, para esses problemas, o que nós temos observado na prática realmente é que, tratando com acupuntura e ozonioterapia, conseguimos aumentar a taxa de fertilidade, embora os parâmetros normais que observamos estivessem ok. Então isso é um fator muito interessante. Aconteceu com 2 garanhões que apresentavam uma motilidade de 70% a 75%, vigor 4 e uma concentração aceitável de 30 milhões por ml de espermatozoides viáveis. E a gente não tem muita explicação muitas vezes por que não está acontecendo. Se o problema é com a égua, com o garanhão, as éguas, com esses 2 garanhões, as éguas estavam sadias, sem nenhuma alteração, e aí inseminamos, se eu não me engano, foram 8 ou 9 éguas sem uma taxa aceitável. 2 éguas apenas emprenharam. Depois do tratamento com acupuntura e ozonioterapia associado, é claro que não temos uma mágica, então não se faz uma sessão e o animal melhora muitas vezes. Isso é um tratamento como qualquer outro que precisa de uma continuidade, às vezes 4, 5, 6, 10 sessões, dependendo de cada patologia, mas especificamente nesses 2 garanhões que eu quero trazer aqui para compartilhar com vocês, a taxa de fertilidade de 25% que teve com os parâmetros normais subiu para 65%. Então, são realmente dados que nós não temos uma publicação sobre isso, mas são dados aí dos bastidores que nós vamos trocando essas informações. Então, o objetivo realmente dessa nossa conversa hoje era falar quais são as aplicações que nós podemos utilizar tanto para acupuntura quanto para ozônio. De maneira resumida, a acupuntura sempre vai ser indicado para resolver aqueles problemas individuais de cada animal, tá? Comportamentais, fisiológicos, distúrbios de ovulação de égua, problemas de irregularidade no ciclo estral, tá? Até problemas infecciosos, lançando mão aí junto da ozonioterapia. Para os garanhões, problemas de baixa motilidade espermática, patologias espermáticas, que é uma ideia que nós temos que analisar, estudar mais pontualmente isso, porque, como eu disse, em muitos animais nós pegamos os parâmetros básicos de avaliação do sêmen dentro da normalidade do que é aceitável, porém a taxa de fertilidade não estava aceitável. E associando essas 2 técnicas, então conseguimos aí elevar quase mais que dobrar a taxa de fertilização dessas éguas. Então, para que vocês saibam que nós temos essas ferramentas, tanto a acupuntura quanto a ozonioterapia. Associando as 2, a gente tem um efeito sinérgico muito mais interessante, e os casos que nós não conseguimos resolver com essas técnicas, que não têm efeitos colaterais, tanto a acupuntura quanto a ozonioterapia, feita de maneira correta, nós não levamos nenhum risco, não tem substratos, não tem resíduos, né, de aplicações dessas 2 técnicas, e vão favorecer a maioria dos animais. Tá? Claro que em muitos casos, novamente, nós precisamos associar a outras técnicas. Então, indução farmacológica da ovulação, controle do ciclo estral com fármacos também, e aí desses problemas infecciosos, a associação de antimicrobianos. Mas a prática que eu quero compartilhar com vocês é que nós conseguimos reduzir drasticamente a quantidade de antibióticos que se tem utilizado para esses problemas uterinos, e dentro da acupuntura para problemas que nós muitas vezes não conseguimos resolver simplesmente fazendo a administração exógena de hormônios
para a questão da irregularidade dos ciclos, estrais das éguas e problemas ovulatórios. Então, associando tudo que a gente sabe, desde que uma técnica não bloqueie, não antagonize a outra, a gente sempre vai ter um efeito mais pontual e mais eficaz de maneira mais rápida também. Bom, fizemos uma visão panorâmica das principais indicações da acupuntura e ozonioterapia na prática da reprodução equina. Isso só vem a somar, a acrescentar ferramentas para que a gente consiga resolver esses problemas diários que temos, tanto da questão fisiológica quanto da questão infecciosa dos processos que realizamos. Claro que eu estou aqui à disposição para que a gente possa se aprofundar mais nesse assunto. Se vocês tiverem dúvida, eu estou à disposição. Meu telefone é 015 99813 0884. Eu moro e trabalho na cidade de Ibiúna e região, então atendo São Roque, Sorocaba, venho até Jundiaí também nesse trecho, trabalhando com a reprodução e essa medicina complementar para a solução desses casos. Sou sócio proprietário da Animale, Centro Médico Veterinário, da unidade de Ibiúna, e a nova unidade está sendo inaugurada agora no final do mês em São Roque, que estão de portas abertas para que vocês veterinários ou colegas, mesmo não veterinários, possam ir até lá, conhecer a gente, conhecer o nosso trabalho, para podermos ir mais a fundo mesmo nessa questão, se vocês tiverem interesse dessas informações. Para quem realmente se interessar em aprofundar e trabalhar com essas técnicas complementares, nós temos diversos cursos de formação em ozonioterapia, então no Instituto Bioéticos em Botucatu, na ATP em Bragança Paulista. A acupuntura são centros mais restritos e de um tempo de formação mais prolongado, um pouco mais complexo toda a questão da acupuntura em si, mas são técnicas extremamente aplicáveis na nossa prática do veterinário que trabalha a campo. Então, para quem quiser realmente se interessar por maiores informações, estou aqui à disposição. O pessoal da ATP Veterinária também está aqui à disposição. A turma do Instituto Bioéticos de Botucatu também está à disposição e tem diversas frentes aí de cursos para poder torná-los mais aptos e capazes de resolver os problemas aí de diferentes formas. Ok? Muito obrigado mais uma vez.